Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês podem ficar em pé para nós louvarmos ao Senhor. Lembrando que hoje nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. E realmente é um privilégio de nós estarmos aqui. Por quê? Nós sabemos que estamos passando por um momento delicado, um momento especial, mas também é especial nós estarmos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque tudo acontece pela vontade de Deus, né? E é a vontade de Deus que nós estejamos aqui nessa noite para honrarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Vou aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos fazer a leitura da palavra no Salmo 22, verso 22. Eu estarei lendo aqui na minha tradução, que diz assim: Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, descendentes de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Amém? Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio que temos de estarmos compartilhando a tua palavra. E obrigado por cada vida aqui presente, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão ausentes pelo trabalho ou ausentes por enfermidade, e que o Senhor esteja com cada um nesse momento. E nós aqui, na Igreja Batista do Jardim Limoeiro, que nós estejamos nesse momento honrando e glorificando o teu nome, com as nossas orações, com os nossos gestos, com as nossas atitudes, com o nosso ouvir, com a palavra do pastor, em nome do teu Filho Jesus, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Nós vamos cantar o hino do cantor 410, e eu peço já que a equipe de louvor venha aqui e nos auxilie. Enquanto eles vêm, eu vou estar só compartilhando a mensagem dessa música, né? Pode projetar a letra. Que diz assim: No serviço do meu rei eu sou feliz, né? Satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei eu sou feliz. Não precisa me responder, mas você está feliz porque está servindo ao Senhor? Você está feliz porque está aqui para honrar ou glorificar? E é isso que está dizendo. Eu estou feliz, satisfeito, abençoado. Eu tenho certeza que eu não preciso perguntar quantos receberam bênçãos nesses dias. Todos receberam. Por você estar aqui, você já é um abençoado. Você pode dizer amém? Amém. Aleluias, né? Proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei.
Vamos cantar? No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. A segunda. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Ligar o microfone primeiro, né? Boa noite, meus irmãos. Que o nosso Senhor, que é grandioso e poderoso, venha falar grandemente aos nossos corações hoje. E como nós acabamos de louvar, no serviço do meu rei, vamos ser corajosos e vamos ficar felizes por estar fazendo o serviço do nosso rei, amém? Vamos estar cantando diante da cruz, porque foi lá que eu e você tivemos a oportunidade de estar aqui essa noite, para adorar, para engrandecer o nosso Deus, que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos, porque muitas vezes não sabemos pedir, mas o Espírito Santo sabe levar até o nosso Pai tudo aquilo que precisamos. Então creia e faça desse louvor uma oração. Amém? Uma salva de palmas para o nosso rei. Mais forte, ele merece, mais forte. Ele é grandioso, poderoso. E você está aqui hoje porque ele te salvou, porque ele se entregou lá. Então faça com toda a vontade do teu coração, com alegria, com a mesma alegria que você acorda e abre os olhos e fala mais um dia. Amém? Porque ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Diante da cruz, foi ali que ele nos deu a oportunidade de estar aqui hoje, cuidando dos nossos familiares,
da nossa família, dos nossos amigos e principalmente da obra dele. Amém? Pois sei, me
amém. Uma salva de palmas para Ele, meus irmãos. Meus irmãos, estamos passando por uma dificuldade muito grande no nosso Brasil. Mas não só no nosso Brasil, a nossa nação inteira. Então eu quero pedir aos irmãos que quando for fazer a sua oração, lembre-se daqueles que perderam seus entes queridos e orem para confortar a família. Lembre-se daqueles que estão enfermos e ore por ele. Porque nós, Igreja do Jardim Limoeiro, estamos orando por cada um de vocês. E nós cremos que o nosso Deus é o Deus que traz cura, libertação. Nós cremos nisso. Nós cremos num Deus que é vivo e num Deus que faz milagres. E nós aqui somos um milagre de Deus, amém? Vamos louvar o Senhor com esse louvor, com essa música que toca muito ao meu coração. E faça dela a sua oração diária, porque nós que somos falhos e pecadores precisamos disso. E precisamos muito de Deus. E precisamos reconhecer que somos falhos e pecadores e que sem Ele não somos nada. E Ele nos enche de alegria todos os dias de nossas vidas, amém? E sinta-se abraçado, cada um de vocês, mesmo não podendo abraçar vocês. A Igreja do Jardim Limoeiro abraça todos vocês com muito amor. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Coração
Graça e paz, mais uma vez, amados, nós queremos agradecer a você que está conosco nesta noite, celebrando a este Deus maravilhoso, a este Deus santo, a este Deus glorioso. E nós, como igreja do Senhor aqui no Jardim Limoeiro, nós estamos adorando a esse Deus e cremos que Deus tem também uma palavra para o teu coração que está aqui, e você que estará nos ouvindo também, aí através de algum vídeo, que Deus também te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração através da palavra dele. Meus amados, nós queremos pensar com os amados, refletir dentro da palavra de Deus. Evangelho de Mateus capítulo 25, Evangelho de Mateus capítulo 25, nós encontramos aqui intitulada dentro da Bíblia, a parábola dos talentos. E hoje eu quero pensar com você sobre esta parábola, mas desde já eu quero fazer um pedido para você. Coloque os seus talentos em prática. Coloque seus talentos, seus dons, suas habilidades, a sua capacidade em prática no reino de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, os irmãos já abriram aqui, diz assim: porque assim como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos, ele entregou os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos, foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, cavou-se na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daquele servo e fez contas com ele. Vamos ler até aqui, depois nós iremos falar um pouco mais. Irmãos, meu pedido para você nesta noite, permita que o Espírito Santo te direcione, que o Espírito Santo fale com você, porque Deus só fala com corações que estejam abertos para ouvi-lo. Coloque os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades, as suas capacidades em prática no reino de Deus. Irmãos, nós cremos que todos nós fomos criados com um propósito. Ninguém aqui foi criado por acaso. Ninguém aqui é um acidente da natureza. Ninguém aqui é fruto de algo que não faça parte de um plano eterno de Deus. Nem mesmo, irmãos, aqueles que não foram planejados, aqueles filhos que os pais não planejaram, é fruto de um acaso. Não, Deus não trabalha assim. Nós somos criaturas de Deus, nós somos feituras de Deus, fazemos parte de um plano de Deus, um plano eterno, antes da fundação do mundo. Então, o que nós somos para o Senhor, Deus nos criou com um propósito. Ninguém aqui está na família errada, ninguém aqui está no lugar errado, ninguém aqui está na igreja errada, ninguém está aqui porque atrasou o relógio e não conseguiu chegar aonde queria. Deus te trouxe aqui, Deus planejou a sua vida, Deus planejou os seus passos, mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba, mas Deus tem planejado. O texto que nós lemos falando sobre os talentos, Jesus ele está falando sobre isso, mas o texto anterior, a parábola anterior que vai contar aqui, é a parábola das 10 virgens, das minas, né? Ele está falando de quê? Ele está falando da volta de Jesus. É uma alerta, Jesus está alertando, eu vou voltar, eu vou pedir conta a todas as pessoas, tá? Outra parte, ele vai falar de vigilância, aquelas jovens
que tinha ido despreparada para encontrar com o noivo, elas tiveram que ir, elas não foram prudentes, elas não foram vigilantes, e elas tiveram que voltar para ir comprar o seu azeite, mas aquelas que foram prudentes, aquelas que estavam preparadas, elas tiveram encontro com o noivo. Então Jesus está declarando que ele vai voltar. O texto que nós lemos está falando do talento. Aqui está falando, claro, de parte, a escrita vai falar da parte monetária. Ele vai dar ele vai ilustrar o reino de Deus, a volta dele, a prestação de conta, e ele conta essa parábola dos talentos usando aqui o termo monetário. Digamos que Jesus estivesse aqui hoje e ele fizesse um acordo com você, porque Jesus, ele intitula o Senhor dessa história, ele intitula o Senhor dessa parábola, tá? E aqui então, digamos que o texto vai dizer que esse Senhor chama ali os seus servos, e eles fazem o quê? Ele distribui talento conforme a capacidade de cada um deles. E ele vai por um longo tempo, por uma longa jornada, e depois então ele volta para pedir conta daquilo que ele havia deixado a esses servos dele, né? Nós temos 3 servos aqui que recebem esses talentos, pensando aqui em valores monetários, tá? Um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1. Talvez você diga, poxa, mas por que um? Porque um recebe 5 e outro recebe 2 e outro recebe 1. Parece que esse que vai receber 1, parece que tem motivo para dizer do outro. Parece um preconceito, né? Por que um tem e o outro não tem? Por que um recebe mais do que o outro? Talvez você já tenha feito essa pergunta para você mesmo, para Deus. Por que aquela pessoa tem isso, tem aquilo e eu não tenho? Mas o texto também não mostra em nenhum momento eles questionando que um recebeu ou o outro recebeu. Mas a Bíblia vai relatar que aquele que recebeu 5 talentos, ele foi rápido, ele planejou rápido e ele foi fazer aquilo que o Senhor dele havia dito, aquilo que ele havia recebido como responsabilidade para fazer. O outro da mesma forma. Mas o que tinha o texto vai dizer que ele cavou, escondeu, enterrou o talento dele. O que você tem feito com o talento que você recebeu? O que você tem feito com os dons que você recebeu? O que você tem feito com as habilidades que você recebeu? Vamos ilustrar aqui. Essa pessoa que recebe 1 talento, parece pouco? Parece, né? Mas o texto diz para nós que ele recebeu aqui o valor de 1 talento, ou 1 denário, não sei, algumas traduções vão alterar aí a palavra, mas 1 talento. Vamos pensar aqui. 1 talento tinha o valor de 20 anos de trabalho de um trabalhador. Opa! 1 talento, valor de 20 anos de trabalho de um trabalhador. Já subiu? Parece bastante agora, né? Vamos transferir isso, vamos tentar transferir isso em valor monetário. O Adilson tem uns milhões aí na sua conta parada. E ele está buscando, tem alguns servos ali que trabalham com ele, e ele quer fazer uma longa viagem. E então ele vai chegar para o Alex, e vai dar ao Alex 200 mil. O Alex vai receber menos, tá? Não alegra não, Alex, que você vai receber o menor valor, tá? Você é o que recebe 1 talento. 200 mil. Os 20 anos de trabalho dele.
E ele vai dizer para o Alex, olha, está aqui os 200 mil, eu vou me ausentar por um longo período, e você vai multiplicar esse dinheiro. Então o Alex tem a responsabilidade de pegar esses 200 mil e multiplicar esse valor, para quando o Adilson voltar, ele prestar conta do que ele recebeu, multiplicando aquilo, porque lembra que o que esconde, ele cobra, porque o dinheiro precisa multiplicar, ele precisa ganhar, ele precisa prosperar. Então, e quando ele voltar, vai haver uma prestação de conta. E o que o Alex fez com esse valor de 200 mil? Mas tem outras pessoas, o Kaique vai receber um pouquinho mais, né? O Kaique vai receber lá 1 milhão. Vai falar, Kaique, você tem a responsabilidade de multiplicar o seu 1 milhão que você está recebendo. Quando eu voltar, eu quero conta disso. Só que é um período longo, tá? Digamos que ele vai ficar aqui 20 anos, tá? Pode ser mais, é um período longo. E aí, quando ele voltar, diz, agora eu quero saber o que você fez com 1 milhão que eu te dei. Aí, peraí, eu gastei isso. Quanto você tem? Só tenho 500. Imagina, meu irmão, que o Senhor aqui, ele vai, e quando ele volta, aquele que recebeu os 5 talentos, diz para ele, Senhor, eis aqui os 5 talentos, 1 milhão que eu tinha, eu multipliquei ele, agora eu tenho 2 milhões. Ele dobrou aquele valor. Mas aquele que recebeu 200, errou, cavou-se na terra e escondeu os 200 mil que ele tinha. A nossa vida, ela é um presente de Deus para nós. O que você tem, você já declarou isso cantando na música aqui, né? Tudo eu entregarei, né? E quando nós olhamos para a Bíblia, lá no Salmo 19, vai dizer o quê? Tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tem algumas coisas interessantes dentro desse texto, né, que nós podemos aprender. Irmãos, Deus, ele dá segundo a capacidade de cada um. Deus é cuidadoso com isso. Ele só deu 1 milhão para o Kaique, porque ele sabia que o Kaique poderia multiplicar aquele 1 milhão. Mas o Alex, que ele deu 200, falou, o Alex está mais devagar, então, se eu der 1 milhão, vai ter problema. Então, eu vou dar menos para ele. Para que ele não se sinta preso, que ele não venha se preocupar tanto, de tal forma que ele não consiga viver bem a sua vida. Vamos pegar um exemplo, irmãos. Deus nos deu talentos, Deus nos deu habilidade, Deus nos deu dons. Todos nós somos fruto de um propósito de Deus. Todos nós temos capacidades. Todos nós recebemos de Deus alguma coisa. Tá? Ninguém aqui é inútil. Ninguém aqui é incapaz de realizar aquilo que Deus tem te dado. Todos nós temos capacidade, porque Ele só dá segundo a nossa capacidade para desenvolver aquilo que Ele nos deu. O problema é que muitas das vezes nós queremos o que é do outro e não o que é nosso. Muitas das vezes nós invejamos o que é do outro e esquecemos de olhar para aquilo que Deus nos deu. E queremos fazer o que é do outro. E quando você entra querer fazer alguma coisa que não é seu, não faz parte do propósito da sua vida, você vai se frustrar. Mas quando você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, você vai se sentir realizado. Vou pegar um exemplo aqui. Nós queremos algumas coisas de Deus.
Deus me dá dons, Deus me dá capacidade, Deus me dá talento, Deus me dá... E nós pedimos, pedimos e pedimos. Nós estamos sempre pedindo para Deus alguma coisa, querendo alguma coisa. Aí Deus diz, poxa, a Joyce tem capacidade. Eu vou dar a Joyce o dom de ser missionária lá na África. Aí ela diz, não, Senhor. Quero isso não, Senhor. Eu quero ser cantora como a Aline Barros. Aí eu vou. Se for cantar como a Aline Barros lá na África, na Índia, onde o Senhor quiser eu vou. Mas para ser missionária? Não, não quero. Aí ela diz, Deus, não, mas eu estou te dando, você tem capacidade. Aí ela vai lá e enterra o dom que Deus deu para ela. Ah, Deus, eu não vou. Cava, enterra o dom dela e não faz aquilo. Mas o texto está dizendo para nós que Jesus vai voltar. Jesus está falando da sua vinda. Ele está falando de prestação de conta. Ele está falando que ele vai voltar e ele vai requerer de cada um de nós a nossa capacidade. Às vezes nós queremos, vamos pegar um outro exemplo. Nós queremos, Deus me usa, Deus me dá capacidade para mim fazer a tua obra. Aí Deus nos chama para trabalhar no albergue, cuidando de moradores de rua, que chega ali mal cheiroso, precisando de um banho, precisando de uma troca de roupa e até de lavar a roupa dele. E aí nós começamos a reclamar. Deus, não é isso que eu queria. Mas Deus te deu capacidade para fazer isso. Não, Deus, então tá bom. Então Deus falou, eu vou te dar também o talento para você cuidar de criança. Aí vai você viver, trabalhar com crianças, seja na igreja, seja numa escola, seja numa creche, em algum lugar. Mas aquelas crianças começam a aprontar bastante. Aquelas crianças começam a fazer um barulho. E o pai vem e briga e xinga e faz uma queixa contra você. Aí você começa a reclamar. Mas Deus, não é isso que eu quero fazer. Irmãos, às vezes nós precisamos ter o cuidado para não enterrar o nosso dom. Porque não importa o que Deus te deu, Ele te capacitou para fazer. Ele te capacitou para fazer. E essa história, irmãos, elas têm algumas coisas que nós precisamos perceber. Primeiro, o servo fiel dessa história, ele entende e valoriza aquilo que o Senhor dele deu para ele. O servo fiel, ele vai valorizar aquilo que o Senhor deu para ele. Não importa. Ele sabe que é do Senhor e ele trata aquilo com diligência, com excelência, porque foi o Senhor que deu. O servo fiel, ele é responsável e ele faz as coisas acontecerem, ele age com responsabilidade sobre aquilo que ele recebeu. Outro princípio interessante é que cada um recebeu capacidade diferente. Cada um tem o seu talento, cada um tem o seu dom de forma diferente. E às vezes em quantidade diferente também. Parece loucura. Mas o que tem a ver quantidade com capacidade? Tem muito a ver. Você tem a capacidade, vou pegar aqui o exemplo de novo, pegar aqui a Joyce, estava se preparando para cuidar de pessoas, né? Parte de enfermagem. E ela ganhou a capacidade, Deus capacitou ela para fazer isso. Mas chega lá,
na hora de medicar alguém, na hora de dar o remédio, você tem a quantidade também para você aplicar naquele paciente. Não é de acordo com o que você quer. Precisa administrar bem aquilo que você vai fazer. O Codó também faz essa parte, né? Então, acontece, não pode chegar lá, esse cara aqui está meio fraquinho, eu vou... prescreveu 20 ml e você vai lá, vou dar 50 nele. Não vai dar certo. Vai meio que, talvez, acabar com aquela pessoa. Então, muitas das vezes, nós não paramos para pensar que o talento que nós recebemos, o dom que nós recebemos, ele precisa ser aplicado com responsabilidade, com diligência, com gratidão. Por quê? Porque Deus é um Deus que sabe o que faz. Eu quero pensar em algumas coisas bem rápidas com os amados dentro desse texto. Primeira delas, quando nós olhamos para um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1, parece que Deus é injusto. Mas Deus não é injusto. Deus deu segundo a capacidade. O talento aqui, irmãos, também tem a ver com oportunidades. Deus nos dá oportunidades para fazer as coisas. Deus nos dá capacidade e oportunidade para fazer as coisas. E Deus, ele não é injusto, porque ele deu segundo a capacidade. Então, o que o Bena é capaz de fazer é o que Deus vai dar para ele. Deus só deu 2 filhas para ele, por enquanto, né? Não sei se tem mais, pode vir mais aí, né? Mas eu acho que parou já. Então, vou dar só 2 para que você cuide bem dessas 2. Por quê, irmãos? Filhos é uma responsabilidade tremenda. Você recebe um bebezinho, os pais recebem aquele bebezinho em casa e tem que entregar para o mundo um homem, uma mulher, para ser alguém que vai continuar o propósito para qual ela foi criada. Então Deus nos dá capacidade para fazer aquilo. Deus nos dá segundo a nossa capacidade. Outra coisa. Então, primeiro, Deus não é injusto. Ele deu segundo a capacidade que cada um tinha para fazer. Segunda coisa. O pouco para Deus, ou o pouco, muitas das vezes, ele é muito. Mas parece sempre pouco. Mas quando a gente analisa, que responsabilidade. Lembra que eu disse que um talento se referia a mais ou menos 20 anos de um trabalhador? Aparentemente um talento era pequeno e pouquinho, né? Um só. Mas um tinha o equivalente a 20 anos de trabalho. Então, diante de Deus, irmãos, o pouco não é pouco, porque Deus, ele é especialista em multiplicar o pouco. Lembra lá da multiplicação dos pães? 5 pães e 2 peixes foram suficientes para alimentar 5.000 pessoas. O pouco que você pode fazer, o pouco que parece que eu posso fazer, que você pode fazer, pode se tornar abundante. Você sabia disso? Vou pegar um exemplo aqui. Você, imagina, Deus, olha, eu sou leigo na tua palavra, eu não conheço quase nada. Mas o Senhor mandou evangelizar, eu vou evangelizar aquela pessoa ali. E você começa a fazer um trabalho com essa pessoa. E começa a pregar e proclamar ali o reino de Deus no coração dessa pessoa. Aquela pessoa se converte, se torna um servo de Deus. Lá na frente, ele se transforma um pregador do evangelho e ele vai pregar para multidões de pessoas. E ele vai ganhar multidões de pessoas para Jesus. O pouco que virou muito. Porque agora, que você ganhou, já está ganhando 10, 20, 30 pessoas para o reino de Deus. E ele vai multiplicando de novo. Então, irmãos, parece, mas o pouco, que parece pouco, muitas vezes no olhar de Deus ele é muito.
Deus nos deu talentos, irmãos, e capacidade. E às vezes você não está percebendo que esse pouco que você tem, que parece pouco, se você fizer com excelência, vai multiplicar em grande coisa. Você vai fazer grandes coisas no reino de Deus. Pensemos, irmãos, no que Deus tem para fazer através do pouco que Ele deu para nós. Todos eles, quando eles chegam diante do Senhor, e Ele, o mesmo que recebe 5, Ele diz: eis aqui os 5 que eu multipliquei. O Senhor diz: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Percebe que o pouco aqui é apenas uma oportunidade que nós temos de fazer bem, com excelência, com dedicação, valorizando esse pouco, porque não é bem do Senhor para nós. E se nós formos fiéis ao pouco que Deus nos deu, Ele vai nos colocar sobre o muito. O pouco para Deus para nós é apenas um teste ao olhar de Deus, para que nós possamos receber muito no reino de Deus. Pensemos na vida. Quantos anos queremos viver aqui? 40, 50, 100? Creio que ninguém aqui está tão preocupado em viver mais de 100 anos. Na eternidade vai ser eterno. Não há mais morte, é vida eterna. Olha, o pouco que se você viver para o Senhor aqui, vai multiplicar em eternidade na sua vida, e não terá mais apenas alguns anos, mas eternamente ao lado de Deus. Então esse pouco precisamos ver como algo muito grande, porque às vezes até o pouco nós estamos enterrando. Por incrível que pareça, o que recebeu menos foi o que enterrou o que recebeu. E por isso, alerta para ele também. Terceira coisa, tudo que temos não é nosso. Era tudo do Senhor. Eles eram apenas servos. Eles receberam para administrar, para cuidar, para multiplicar. Não era deles. Quando o Senhor volta, Ele requer deles aquilo que Ele deixou na mão deles. Tudo é do Senhor. Tudo é para Ele. Tudo é para a sua glória. Então, meu irmão, quando nós olharmos para o que Deus nos deu e entendermos que não é nosso, mas é dele e para ele e por ele que as coisas vão acontecer, nós vamos começar a entender que nós devemos praticar, exercer com responsabilidade aquilo que recebemos. Por incrível que pareça, muitas das vezes, pessoas se vangloriam do que tem, do seu talento, da sua capacidade, do seu dom, da sua habilidade. Mas é do Senhor. Foi o Senhor que deu. Nada é nosso, nada é para nós. Quando a gente estuda sobre os dons que Deus nos dá, nós entendemos que dons não é para nós. Também não é mérito nosso, porque é o Espírito que distribui, cada um segundo a sua vontade. Precisamos olhar na ótica de Deus e entendermos que não é nosso. O que eles tinham recebido não era deles, era do Senhor. Eles só eram administradores daquilo que eles receberam. Quarta coisa, devemos multiplicar o que nós recebemos. Mas o que eu vou multiplicar? Você já parou para pensar? Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? Qual a sua capacidade? Deus requer que você multiplique o que Ele
te deu. Deus quer que eu também multiplique o que Ele me deu. Precisamos multiplicar aquilo que recebemos. E como eu disse, qualquer pessoa aqui que é um cristão em Cristo Jesus, salva em Cristo Jesus, pode ganhar uma vida para Jesus. Já é uma multiplicação, é o dobro. Você agora ganhou 1, são 2. Mas esses 2 podem virar 4, 10, 20. Multiplicação. O cuidado que você vai exercer, a responsabilidade com que você vai fazer com que você multiplique. Muitas das vezes precisamos aperfeiçoar aquilo que nós temos, aquilo que recebemos. Nada chega pronto. Tudo precisa ser aperfeiçoado, precisa melhorar para que aquilo seja melhor e multiplique com facilidade. Mas ainda assim, precisa ser multiplicado, para que nós não nos achemos servo inútil diante de Deus, como aquele que enterrou o único talento que ele havia recebido. Quinta coisa. Existe algo mais valioso do que já recebemos. Você crê nisso? Não? Não ouvi nenhum amém. Você crê nisso? Existe algo muito mais valioso do que o que você tem. Olhemos para o texto. A resposta do Senhor para estes que recebeu 5 e multiplicou 5, que recebeu 2 e multiplicou os 2. Ele diz: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu ainda te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você acha que você já chegou no nível bom? Que Deus tenha muito melhor. Tem algo muito melhor do que nós recebemos aqui. O que Deus tem para nós é algo melhor. Mas tem pessoas, irmãos, que às vezes se acha que já chegou no nível máximo, já praticou, já colocou em prática tudo que Deus já passou para ela e já deu. Não é verdade. Eu não cheguei nisso, você não chegou nisso. Nós estamos em um constante tempo, lembra? Depois de um longo tempo, o Senhor voltou. Ainda é tempo. Enquanto o Senhor não voltar, ainda é tempo de multiplicar. Ainda é tempo de aperfeiçoar, ainda é tempo de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ainda é tempo de cumprir aquilo para o qual Deus nos criou para fazer, para ser. Ainda é tempo. Jesus ainda não voltou. O tempo ainda é oportuno. Nós vamos sair daqui. Nós que já recebemos de Deus talento, dons, habilidade, e vamos ter tempo para colocar em prática isso, para aperfeiçoar, para fazer com que isso se multiplique mais ainda, granjear mais e mais, até que o Senhor volte, até que o Senhor chegue e cobre então aquilo que Ele nos deu. Sexta coisa. A parábola, irmãos, ela é algo muito interessante, porque ela ensina sobre negligência. Ela ensina
sobre um servo que não assume a responsabilidade dele enquanto o Senhor está fora e ainda culpa o Senhor dele, porque ele não fez aquilo que ele deveria ter feito. Verso 25 diz assim: receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria-se, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltar, recebesse então com juros. Por quê? Porque o mesmo servo que recebe um talento, ele chega para o Senhor no verso 24 e diz: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, escondi. A culpa era do Senhor, que era severo. A culpa é de Deus. A culpa é de quem? Muitas das vezes, o não assumir a responsabilidade daquilo que nós recebemos de Deus para desenvolver, nós culpamos Deus. Só não fiz porque o Senhor não me ajudou. Só não fiz porque o Senhor não deu, não abriu a porta para me fazer. Será mesmo? Será que a porta não estava aberta, escancarada e você não percebeu? Por que enterrar aquilo que Deus lhe deu? Por que enterrar o seu talento? O Senhor, em momento algum, requereu dele aquilo que ele deu, que ele não tinha capacidade para fazer. O Senhor apenas requereu aquilo que ele havia dado e que ele deveria ter cumprido com responsabilidade. Mas às vezes é mais fácil culpar. É mais fácil encontrar a culpa e colocar essa culpa em alguém. Jesus, irmãos, está voltando. E nós vamos prestar conta a Ele, daquilo que Ele nos deu para fazer. O que nós estamos fazendo com o talento, com o dom que nós recebemos. Última coisa, receber talentos não significa ser aprovado por Deus. Verso 28 diz assim: tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que lhe tem lhe será dado, e terá em abundância, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Ter talentos, ter dons, não significa aprovação de Deus. A prática é necessário. Tiago já diz na sua palavra: não seja apenas ouvinte, mas praticantes da palavra. O texto que nós lemos ensina que aquele homem que recebe ele recebeu o talento, mas ele não executou. Ele não se responsabilizou com a missão que estava sobre a mão dele.
por incrível que pareça, é o que tinha recebido menos. Ter talentos e dons não significa ser aprovado por Deus. Por isso Jesus fez um alerta. Muitos chegarão no último dia e dirão: em teu nome fizemos milagre, em teu nome curamos. E ele diz: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. O que Jesus está ensinando, irmãos, nesse texto, de que ele vai voltar e que ele nos chamou para o seu reino. E a chamada de Jesus implica em nós nos dar capacidade para executar aquilo que ele planejou e requer de mim e de você. O que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu? Paulo diz que o Espírito distribui talentos, dons segundo a sua vontade. Todos no corpo de Cristo é útil. Todos no reino de Deus é útil. Todos. Todos. Todos sem exceção. Quer um exemplo? Judas foi chamado para ser discípulo de Jesus. Judas Iscariote foi chamado para ser discípulo de Jesus. Quando Jesus diz: ide pregai o evangelho, orai pelos enfermos, expulsai os demônios, Judas estava no meio. E ele saiu para fazer isso. Ele recebeu capacitação, mas ele não foi aprovado, porque ele negou, entregou, vendeu seu mestre. O servo que recebe um talento, a Bíblia diz que ele enterrou o seu talento, e ele foi chamado de negligente, de mau servo, porque ele não executou o que estava sob o comando dele. Às vezes, nós queremos algo que não é o nosso. Às vezes, nós estamos olhando para aquilo que não é propósito de Deus para a nossa vida. Precisamos ter um cuidado de não fazer aquilo que não é propósito de Deus para nós. Execute o que Deus te deu, com excelência, com responsabilidade. Se cada um de nós que sairmos daqui, fazendo aquilo para qual Deus nos chamou para fazer, segundo a capacidade que Ele sabe que nós temos, e que o Espírito deles nos capacita para fazer, nós vamos revolucionar o nosso bairro. Nós vamos mudar a vida de pessoas, como nós cantamos aqui. Dá-me da tua unção para proclamar, para curar e libertar. Se nós conscientizarmos de que o tempo é oportuno para nós fazermos aquilo que está sobre nossa missão, Deus vai fazer grandes coisas, a começar da nossa casa, dos nossos filhos, das pessoas que trabalham conosco, dos nossos amigos, e as coisas vão mudar. O jovenzinho também vai fazer. Não existe idade para não fazer. Todos têm capacidade. Todos podemos fazer algo que está sobre nós, sobre o nosso comando, sobre o nosso propósito, porque Deus nos planejou para isso. Deus nos chamou para isso.
que nós possamos ouvir o que esses 2 primeiros servos ouviram do seu Senhor. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na festa com o Senhor, entra na celebração com o Senhor, no regozijo do Senhor. Mas não enterre, porque a sentença de quem enterra o talento de Deus é dura. Tirai-o dele, separai-o, lançai-o fora. Não os conheço. Que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus, executando aquilo que Ele nos deu, nosso dom, nosso talento. Faça com dedicação, façamos com dedicação, com responsabilidade, não querendo o que é do outro, mas apenas o que é o nosso, porque já basta. Porque se Ele deu para nós algo, é porque a nossa capacidade é para fazer isso que Ele nos deu. E nós vamos mover corações para o reino de Deus. Que Deus abençoe na sua palavra e que nós possamos viver aquilo que Ele nos chamou para fazer. Pratique, coloque em prática os seus talentos, os seus dons, a sua capacitação para o reino de Deus. Amém? Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Cremos, ó Pai, que a orientação do Senhor, do teu Espírito para os nossos corações esta noite é para que nós, ó Deus, sejamos vigilantes, sejamos prudentes, Senhor, e façamos enquanto é tempo aquilo que o Senhor Deus nos chamou para fazer. Dá-nos, ó Deus, a sabedoria, dá-nos, ó Deus, a diligência para cumprir o teu propósito e mover corações e transformar vidas e sermos úteis ao reino do Senhor, multiplicando aquilo que o Senhor nos deu, nossos dons, nossos talentos e nossas habilidades. Que a bênção, que o Espírito Santo do Senhor capacite a cada um para sair daqui e colocar em prática o seu talento, o seu dom, da qual o Senhor mesmo é Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite, na tua presença. Abençoe aquele que estará nos ouvindo após esse momento. Que esse também, ó Deus, seja capacitado para colocar em prática aquilo que o seu Deus tem chamado ela para fazer. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.